Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós estudaremos um assunto muito importante que é a crase, certo? Então nós iremos conhecer algumas regrinhas sobre o uso da crase. Onde é que eu uso, onde é que eu posso usar, onde é que eu não preciso colocar a crase ou alguns casos que são facultativos, eu posso usar ou não, certo? Então vamos lá às regras. Primeiro, o que é crase? A crase é esse símbolo aí que vocês estão vendo, que é como se fosse o acento agudo, só que ao contrário, certo? Ele serve para evitar a repetição de A mais A, certo? Nas situações em que precisamos utilizar A com função de vogal, artigo, certo? Juntamente com a função de preposição, tá certo? Então, A mais A igual ao A com crase, certo? Então, vamos lá. A crase deve ser usada nos seguintes casos. Regra geral aqui. Experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Se fizer sentido, a crase, que é uma dica geral, certo? No caso aqui, palavras sinônimas, vamos lá. Escola e colégio, são sinônimos, certo? Vou ao colégio. Se eu colocar, no caso, colégio é uma palavra masculina e escola é feminina. Se eu colocar vou ao colégio e fizer sentido, então, quando eu usar a palavra escola, será vou à escola, com crase, certo? Então, aqui, uma dica, você troca a palavra feminina por uma masculina com sentidos semelhantes, né? E se aparecer ao, a preposição ao, logo você poderá usar a crase quando a palavra for feminina, certo? Vamos lá conhecer mais regras. Primeira, não esqueça, a crase é usada antes de palavras femininas, certo? Exemplo, fui à escola, fomos à praça, certo? Tanto escola como praça são palavras femininas, certo? Próxima regra, quando acompanham verbos que indicam destino. Os verbos são ir, voltar, vir, certo? Exemplo, vou à padaria. Fomos à praia, ou seja, o destino de ir à padaria ou o destino de ir à praia, certo? Então, usa crase. Próxima regra, nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Exemplo, saímos à noite, ou seja, aqui é uma locução adverbial de tempo, né? À noite, exige crase. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. A medida, aqui ó, a medida exige crase, é uma locução conjuntiva, certo? Exemplos de locuções: à medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente à moda de, certo? Vamos lá. Próxima regra. 4, né? Regra 4. Antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquela, aquele, certo? No caso, vamos olhar aqui os exemplos. No verão, voltamos àquela praia. Eu não vou escrever voltamos àquela praia, né? Não. Então, eu coloco a crase aqui no primeiro A da palavra do pronome demonstrativo aquela, certo? O outro exemplo refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. O aquilo recebe a crase, certo? Próxima regra. Antes da locução, a moda de, quando ela estiver subentendida. Subentendida o que? A gente não está presente, mas a gente tem consciência de que ela está por ali, né? Pelo sentido, certo? Exemplo, veste roupas
Luiz, 15. A gente subentende que se ele veste a roupa, o nome moda de deve aparecer ali na frase vestes a moda de Luiz. 15. Você pode falar a moda de, mas também pode tirar essa expressão, certo? Dribla a Pelé. Ou seja, dribla a moda de Pelé, do jeito que Pelé dribla, certo? Ok? Próxima, uso da crase na indicação das horas. Preste atenção que muita gente esquece. Utiliza-se a crase antes de numerar o cardinal que indicam as horas exatas. Termino meu trabalho às 5 horas da tarde, ou seja, precisa da crase porque tem a hora exata ali, 5 horas. Saio da escola às 12h30. Também precisa de crase porque está ali com a hora marcada, a hora exata, certo? Próxima regra. Por outro lado, quando acompanhadas de preposições para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase, certo? Porque não está mostrando a hora exata. Por exemplo, ficamos na reunião desde as 12 horas. Chegamos após as 18 horas. O congresso está marcado para as 15 horas. Ok? Então, foi usado desde, após e para. Então, não precisa de crase, porque não está indicando a hora exata. Próxima. Quando não usar crase? Agora vamos prestar atenção quando não usar crase. Não se usa crase em palavras repetidas, dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta, certo? Exemplos: ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor. Experimente dar o soro gota a gota. Então, quando tiver palavras repetidas, não usa crase. Próximas regras que não usa crase. Antes de palavras masculinas. Jorge tem um carro a álcool. Álcool, palavra masculina, então não usa crase. Samuel comprou um Jeep a diesel. Diesel também, palavra masculina, não usa crase. Próxima regra, antes de verbo, gente, jamais deve colocar crase antes de um verbo, certo? Exemplo, estava disposto a salvar a menina. No caso aqui, o a vem antes do verbo salvar, então não usa crase. Passava o dia a cantar. O a vem antes do verbo cantar, não usa crase. Próxima. 3. Regra 3. Antes de pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo. Exemplos: falamos a ela sobre o ocorrido. Falamos a ela. Ela é um pronome do caso reto, né? Um pronome pessoal do caso reto, então não utiliza crase. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. A mim. Também não usa porque mim é um pronome do caso oblíquo, certo? Então, quais são os pronomes? Só pra gente lembrar. Pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes do caso oblíquo. Me, mim, comigo, ti, te, contigo, si, olhe, certo? Então, não utiliza-se crase. Próxima. Antes dos pronomes demonstrativos. Isso, esse, este, esta, essa. Exemplo. Era isso que nos referíamos. Isso. O a antes disso não utiliza crase, né? Antes do pronome demonstrativo, isso. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Não utiliza crase, porque tem um pronome demonstrativo esse, certo?
Quando é que a crase é facultativa, ou seja, eu posso utilizar a crase ou não? O uso da crase é facultativo nas situações abaixo. Primeira, depois da preposição até. Fui até a praça, pode usar a crase. Ou fui até a praça, não precisa também, né? Você pode colocar ou não, certo? Próxima regra, antes de nomes próprios femininos. Antes de nomes femininos, coloca-se crase. Mas se for nome próprio feminino, você pode colocar ou não, certo? Entrega a Ana, por favor. Ou pode ser, entrega a Ana, por favor, né? No caso aí, você pode colocar crase ou não. Próxima, antes dos pronomes possessivos, mandou presentes de Natal à sua família. Ou mandou presente de Natal à sua família sem crase, tá? Antes do pronome possessivo, sua, posse, né? Sua família. Você pode colocar crase ou não. Lembre-se de que não se usa crase antes da maior parte dos pronomes, com exceção desses aí que você pode colocar possessivo, com exceção dos pronomes possessivos, você pode colocar crase ou não, certo? Agora, os outros pronomes você não, quando aparecer outros pronomes, é oblíquo do caso reto, não usa crase, certo? Como a gente viu anteriormente. Dica: para saber se a crase é utilizada nos verbos de destino, depois do verbo de destino, certo? Utilize esse macete, certo? Então, para saber se eu utilizo crase depois dos verbos de destino, vamos lá. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê, certo? Então, se você disser assim, se der certo, né? Vou a Europa. E se der certo eu disser volto da Europa, coloca-se crase. Agora, se você disser foi a Roma e voltou de Roma, aqui não precisa de crase. Então, bem, gente, é isso. Obrigada. Até a próxima. Estudem mais sobre esse assunto e façam os exercícios, pratiquem e até a próxima.